encontro pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos, que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar. Foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível. E eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi... Adriana, você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já, com toda uma expectativa. E a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Nós ficamos todo mundo apertando a barriga, né, com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses assim... sofrido, eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava, assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente, então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas,
as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar das vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar. Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né? A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui, Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo. Existem pessoas que têm o limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar.
Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente de eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravida. E tenta e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim. Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui, Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo.
Existem pessoas que têm um limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente de eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravida. E tenta e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim. Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pois não? Porque eu gostaria de... Eu sempre assisto seu programa, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? São Paulo, de São Paulo, né? De Rio Claro. E eu tive problema, né? Com bebida, tudo, né? E faz 1 ano e pouco que eu parei de beber, né? Tô indo em grupo, tudo, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Porque eu tô indo em grupo, tudo, entendeu? Tô indo em igreja, tudo, entendeu? Mas só que parece que assim, não tô tendo assim, sabe, amigos, essas coisas, tá sendo difícil, entendeu? Ô Luiz, os seus amigos que você tinha, eles eram os amigos da bebedeira lá da vida antiga ou não? Oi? Os amigos que você tinha antes, né? Porque agora você se sente mais sozinho, não é isso? Os amigos que você tinha antes eram os amigos com quem você bebia? Era? Sim. E agora tem que conquistar outros novos agora, meu amigo. É interessante porque às vezes a nossa vida, ela tem que se dividir em etapas, né? Antes de eu fazer o esforço, digamos você, está fazendo aí o seu esforço para parar de beber. E parabéns, viu, meu filho? A opção por parar de beber, a opção por cortar um vício na nossa vida, é uma demonstração de maturidade. E digo mais, é uma demonstração de autoestima. Eu me amo, eu não vou me julgar fora. E o vício é muitas vezes uma oportunidade em que eu estou me julgando fora aos poucos.
Luiz, os amigos do passado pode ser que não compreendam a sua opção agora. Então, meu amigo, está na hora, quem sabe, de virar a página com tudo, né? Arrumar novos amigos. De repente, o seu próprio grupo que está se recuperando com você é um novo grupo de amigos que você pode ter. Comece a fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de você. E às vezes as nossas opções de mudança, elas só podem vir a se tornarem uma realidade, né? Só se concretizam como coisas boas na nossa vida e a gente dar conta daquilo que a gente se propôs, se a gente estiver bem assessorado. Essa oportunidade bonita que hoje você tem de estabelecer novos laços. E vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Os melhores amigos que nós podemos ter na vida são aqueles que estão do nosso lado lutando para a gente ser melhor. De repente, eu não sei se você tem esposa, se você tem filho, mas eu tenho certeza que você tem pai, que você tem mãe, que você tem você tem irmãos. Estas são as pessoas de quem você precisa se aproximar nessa hora. Que às vezes o seu conceito de amigo está errado. Às vezes amigo você acha que são os colegas que você tinha, e esses definitivamente nem sempre são amigos da gente. Amigo que fica vendo a gente mergulhar no vício e não faz nada por nós, isso não é amigo não. Amigo que vai para a balada e faz questão de lhe ver embriagado, que faz questão de lhe ver dopado e depois fica satisfeito em lhe ver nessa situação, isso não é amigo não. É amigo, é aquele que olha nos olhos e diz, olha, você não está certo não, está precisando cuidar de você. Eu pessoalmente identifico os meus amigos de verdade, são esses que olham nos meus olhos, que conhecem as minhas fraquezas e me ajudam a superar. Eles valem a pena. São as pessoas que a gente precisa ouvir. Ontem eu fiz uma experiência interessante o Padre Joãozinho esteve aqui na semana passada, ele, padre da congregação da qual eu faço parte, né? Muito embora esteja em processo de desligamento, né? Mas eu sou padre do coração de Jesus, porque não tem como tirar isso de dentro de mim. E os meus grandes amigos estão lá na congregação também. E uma das coisas bonitas que ontem eu pude viver, né? A gente saiu para jantar e a gente ficou até mais de meia-noite conversando, batendo papo. E naquela experiência de ver o Joãozinho preocupado com a minha vida, sabe? De vê-lo interessado com as minhas questões, né? De vê-lo interessado com aquilo que é próprio da minha vida hoje, das mudanças que aconteceram, essa coisa toda nova que se abre diante de mim. E de vê-lo com uma palavra de sabedoria, Fábio, procura fazer assim, procura dar atenção a isso, procura dar atenção àquilo. A mesma experiência que eu tive, que eu contei do Padre Zezinho, num telefonema dele. Quando você descobre que alguém está verdadeiramente interessado, e o mais bonito, gente, compromissado. Não é só interesse de querer saber como é que vai e de querer jogar uma crítica em cima, mas compromissado com a sua felicidade. Ao longo dessa semana você não tem ideia de como Deus foi concreto na minha vida através de manifestações carinhosas de pessoas que me escreveram, que disseram, sabe, padre, olha para frente, olha para o seu ministério, lembra que você é padre. Então, Luiz, quando é que a gente reconhece os verdadeiros amigos? Os que estão comprometidos com o seu projeto maior. Pode ter certeza disso, meu filho, que você vai identificar as pessoas que são essenciais na sua vida a partir disso. São aquelas que não deixam você esquecer do seu bom propósito. Olha, fica firme porque você está se libertando do álcool. Então não vá criar situações em que você pode ser fraco. Fortaleça-se. Jesus dizia isso o tempo todo. Fortalecei-vos para o combate. A palavra de Deus nos ensina isso o tempo todo. A vida, minha gente, toda vez que nós queremos ser melhores, nós vamos ter que estabelecer uma luta, travar uma luta. Não chove felicidade na horta de ninguém. Deus não prometeu que seria assim. E da mesma maneira como nós não podemos criar essa ilusão dentro de nós que a perdição vem da noite para o dia, não. Nós vamos nos perdendo aos poucos. É uma coisa que vai minando aqui, uma coisa que vai minando ali. Eu tenho uma evangélica, eu até falei dela no meu blog. Ela não queria nunca que eu falasse dela na televisão, mas eu vou falar. O nome dela é Maria Josefina. Uma mulher de uma sabedoria. Toda vez que chega um e-mail dela para mim, e que eu termino de ler, às vezes nem é direto para mim, são e-mails que ela manda, ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada. E escutar, eu nunca ouvi a voz dela, nunca vi o rosto dela, mas a palavra dela é uma voz tão profética na minha vida, eu confesso para você, que para mim aquilo significa uma forma de oração. É como se eu estivesse em contato com a palavra de Deus, sabe por quê? É uma palavra que fere,
ela não fica me adulando, mas ela está comprometida com a minha felicidade. O que ela fere, eu sei que é para curar. Uma vez eu me recordo de uma palavra dela para mim no final do ano. Cuidado, você está se perdendo dentro das suas possibilidades. Você está esquecendo que você é padre. Você está esquecendo qual que é o motivo de você ter ficado conhecido. Cuidado para isso não acontecer. Isso pode acontecer em pequenas coisas. E eu abri os meus olhos e comecei a perceber a verdade. Eu tenho a obrigação de me recordar o tempo todo o que me fez ficar conhecido. Quem me conhece, me conheceu por quê? Porque eu sou padre, minha gente. É esse solo aqui, ó, que me evidenciou para o Brasil. Você acha que eu fiquei famoso por causa de Rede Globo? Por causa do programa que eu apareci na Globo? Por causa da propaganda que apareceu na Globo? Imagina, isso, o que me fez acontecer dentro do contexto em que eu estou acontecendo é esse solo aqui. É a minha experiência de padre que me evidencia. O povo quer meu coração de padre, muito embora, e aliás, minha gente, com toda a sinceridade, de tudo que às vezes sai sobre mim, sabe o que mais me fere, que mais me machuca? É o desrespeito com o meu público. Quando diz e joga todo mundo dentro de um mesmo saco, que o público que vai ao meu show, que vai aos meus eventos, é um bando de mulher histérica gritando que eu sou gostoso. Não sabe nada. Nunca viu as mães que choram porque perderam seus filhos? Os garotos drogados que deixaram de ser? Nunca sequer ouviram um testemunho de alguém que de repente foi curado de alguma depressão, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma música. Aí vem uma mentalidade infeliz dessa que nem sabe quem a gente é, que nos viu uma vez e que se sente no direito de dizer que vocês são um bando de desequilibrados. Não. É muito mais do que isso, meu amigo. Se você não viu o que verdadeiramente vale a pena dentro da música católica, dentro da música cristã, que o desrespeito não foi só comigo, com a música católica, com a música cristã. Venha ver as pessoas que são restauradas aqui. Ou as que estão em casa agora, acreditando um pouquinho mais na vida, porque um dia ouviram a palavra do Padre Zezinho chegando através de uma música. O Padre Zezinho foi um padre moderníssimo para a sua época. Nunca vi o Padre Zezinho de clésima, mas nunca enxerguei o Padre Zezinho de outro jeito que não fosse padre. Alguém já enxergou o Padre Zezinho de outro jeito? Nunca. Posso assegurar por onde eu vou nesse Brasil afora. Ele é padre. A postura dele é de padre, a música dele é de padre, o trabalho dele é de padre, e ele lutou para ser padre e luta com todas as dificuldades, porque ele foi homem. Ele foi homem acima, na frente do tempo dele. Agora, Padre Zezinho, com certeza, na época dele, Luiz, para ele dar conta da vida dele, ele precisou de amigos. É a sua luta agora, meu amigo, não é diferente. Nós somos todos iguais nessa luta. Eu tenho que me cercar de amigos que me lembram quem eu sou, que não me deixam desanimar quando invento, quando dizem verdades, quando invento, quando fazem luzes no cabelo da gente, que a gente nunca teve, põe dourados no cabelo da gente, eu nunca vi uma coisa mais diabólica nisso, gente. Você pegar uma fotografia de uma pessoa e desenhar raios dourados, né? Você me vê aqui toda semana, se alguma vez você viu isso em mim, eu estou louco. Mas é a vida, meu amigo. Luiz, a beleza de toda luta está em você reconhecer. Porque a dificuldade que o outro também lhe apresenta, lhe serve para crescer. Então tá bom. Eu vejo a luta e encaro. Não. O meu inimigo também me ajuda. O meu inimigo também me ensina a ser melhor. Você tira o que é desrespeito, o que é mentira para o lado e pega a boa crítica, aquilo que verdadeiramente pode nos colocar na verdade. Pronto, valeu. Então a amizade, Luiz, ela é fundamental para nós suportarmos as dificuldades da vida. E sobretudo para fazer isso que eu estou falando, para a gente lembrar quem a gente é. Recorde-se, você é um homem que quer ser feliz. Só dê atenção em quem estiver junto com você,
lhe ajudando a ser também, a fazer esse projeto dar certo. Caso contrário, meu amigo, você vai desistir antes da hora. E nós não queremos, nós queremos que o seu projeto dê certo. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele, ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia. Por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira, e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer, porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse,
Ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele? Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora. À medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa. É você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez. Aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz. E vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos,
e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora, aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior, porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França, eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Final de ano é um tempo de balanço, né? O comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro, se teve prejuízo. É também tempo para nós fazermos o nosso balanço. A gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o Advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão, pensar: será que valeu a pena viver como a gente viveu? Sabe, minha gente, a maior riqueza que nós podemos acumular na vida, a riqueza que verdadeiramente faz diferença, é humana. Ela passa o tempo todo pelos laços, pelos significados. Eu não falo de riqueza humana só desse território aqui, não. Estou falando humanidade. Você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota, que é o vínculo, que é o laço, a amizade, o amor. Porque isso dá sentido à vida. Pensar que essa riqueza todos nós podemos viver. Ainda que nos falte materialmente alguma coisa, nós podemos nos enriquecer de amor, nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas. Nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza. Estamos cultivando ou não? Estamos vivendo do jeito certo? Estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal, construindo riquezas no nosso coração. Será que o nosso coração está sendo ocupado? Será que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira? Será que hoje, o meu coração, será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou? O que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração? Como foi que eu me cultivei? Como foi que eu cultivei os meus laços? Como foi que eu cuidei das pessoas que eu amo? O que eu escolhi viver? Como escolhi viver? O que escolhi fazer? Padre Fábio, eu gostaria muito da sua ajuda. Tenho me sentido muito angustiado, triste, sinto muitas forças negativas ao meu redor. Tornei-me uma pessoa amarga, estou incapaz de perdoar aqueles que me ofendem, estou ficando desconfiada de tudo e de todos. Sem a mínima vontade de sair de casa, quando saio, eu não consigo nem olhar para as pessoas. Fico desconfiada e com medo. Enfim, isolei-me do mundo. Estou sem amigos, estou sem ninguém ao meu lado, Padre. Como fazer, como sair
dessa situação de isolamento. Minha filha, primeira coisa, a gente precisa identificar que esses isolamentos, essa tendência ao isolamento, pode ser um sintoma de depressão, né? Eu gosto sempre de diferenciar. Não é toda tristeza que é depressão. Tem muita tristeza que a gente vai enfrentar, vai passar, por exemplo, como essas pessoas que estão vivendo esse momento tão trágico lá em Santa Maria. É uma tristeza terrível, que se não for bem cuidada, se não for bem administrada, pode virar uma depressão. A gente sabe que o isolamento é uma característica da depressão. Então seria interessante você, no primeiro momento, faça esse esforço de sair de si, de buscar pessoas que possam agregar, né? Que possam lhe fazer bem, e eu acredito que você tem. Se você se isolou, é bem provável que você tenha deixado muita gente boa de lado. Então seja capaz de analisar o que você deixou para trás. Quem são essas pessoas que de repente você isolou e que você não tem permitido que elas façam parte da sua vida? Porque isso é sintomático. Quanto mais a gente se isola, maior é a dificuldade que a gente tem de voltar ao convívio. Então, de repente, se você dá um passo atrás e tenta retomar esses relacionamentos que podem lhe fazer quebrar o poder desse isolamento, você já está se ajudando. Ah, padre, não estou conseguindo, estou tentando e não consigo. Então está na hora de você, de repente, procurar um bom profissional, um bom psicólogo. Quem sabe você investigar um pouco isso, né? Um médico, quem sabe, fazer uma consulta. Mas, pelo amor de Deus, não comece já tomando logo aqueles remédios todos que eles mandam. Seja capaz de fazer primeiro uma mudança de vida, um esforço pessoal, de mudar a sua rotina, de mudar a sua estrutura de vida. Traga coisas boas para a sua rotina, né? Elimine aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento. Abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro, assistir a um bom filme, estar com pessoas que precisam de você. Uma boa maneira de quebrar o isolamento, minha gente, é você andar na direção de pessoas que precisam de você. E como tem pessoas necessitadas hoje. Em Santa Maria mesmo. O tempo todo nós ouvimos, né? Os profissionais lá apavorados pedindo, psicólogos, médicos, venham nos ajudar. Eu, com toda sinceridade, o meu desejo era ir para lá. O que eu posso fazer lá? Não sei, mas de repente estar lá, acompanhar, encontrar aquelas pessoas, estar com elas, ainda que eu não falasse nada. Quando a gente sai, quando a gente esquece um pouco a nossa dor, quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre, é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso. Às vezes a gente acha que tem problema, né? Mas quando a gente entra no asilo, no hospital de câncer, aí você vai ver que você não tem problema. Você tem uma ou outra picuinha que te incomoda. E que porque você não viu que você pode ajudar, ou tem gente que sofre coisas muito piores, você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo. A gente quebra o isolamento e a gente quebra o poder nocivo do isolamento quando nós saímos e vamos na direção de quem precisa de nós. Faça isso, minha filha. Comece quebrando o seu isolamento, indo na direção de pessoas que precisam do seu afeto ou que possam receber o seu carinho, o seu amor. Você pode ter certeza que aos poucos, enquanto você dá ao outro carinho, amor, afeto, você vai restituindo tudo aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Porque isso é uma regra de ouro, viu? Quanto mais nós oferecemos ao outro, mais nós recebemos aquilo que estamos oferecendo. Quanto mais eu amo, mais eu recebo amor. Quanto mais eu me ofereço, quanto mais eu me dou, maior é a minha capacidade de receber também, e isso não termina. É um movimento sempre positivo que nos engrandece. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né? E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro.
Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. O cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer: há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas. Pode ser que eu ainda esteja mergulhado em muita culpa. Pode ser que eu ainda não tenha me perdoado de muitos erros cometidos. Pode ser que você esteja aí amargurando-se, infeliz, porque se sente mais culpada do que deveria. Talvez não deveria sentir-se nem, sabe, não permitir mesmo a culpa. Mas é inevitável em nós. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa, nos agride muito.
Então, por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. Padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa e você conversar com ela no estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Igual o testemunho que nós tivemos de uma senhora lá em Portugal. Ela disse que um dia estava assistindo o programa de Direção Espiritual e eu olhei bem na câmera e disse assim: você que está aí, deitada, reclamando da vida, esperando que Deus venha fazer por você o que você deveria fazer, cria vergonha, levanta dessa cama, levanta desse sofá. E ela olhou para o lado, esse padre está falando comigo. E levantou. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Foi um testemunho que nós recebemos lá. Lindo. Uma senhora feliz, cheia de vida, que naquele momento estava cheia de tristezas, angústias, depressões e culpas. Mas ela levantou. Deu um jeito de reconciliar-se consigo mesma. Os problemas continuaram, mas ela estava ali, disposta a enfrentá-los. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Ah, mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como um chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive a fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois, quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar. Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar em paz a nossa vida. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé,
que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Viva o mesmo desafio. Liberte-se de tudo que lhe faz ser culpado e aceite as portas que lhe encaminham à dinâmica dos seus arrependimentos. Porque arrependido estando, você pede perdão, você procura o que precisa ser procurado, você muda a atitude. Tudo porque sabe que se essa mudança é realizada, o arrependimento atinge o seu ponto final, o seu resultado. E nenhuma culpa fica para contar a história. Porque depois que o coração está arrependido, todas as culpas, as mágoas, os ressentimentos são naturalmente varridos pela misericórdia de Deus. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. 2 momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus, ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse. Em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. Eu vi como nós temos gente machucada porque ficaram privadas de conhecer o Deus amor que nós conhecemos. É tão libertador o contato que nós fazemos com este Deus amor. Nós nunca mais seremos os mesmos. E nós não perderemos a oportunidade de contar isso aos outros. Sem pieguismo, sem enjoamento, viu? Porque também não adianta. Você vai contar uma notícia tão boa com a cara emburrada, ele não vai acreditar que você não vai falar, no que você vai falar. Tem que ter humor, tem que ter amor, tem que ter leveza. Se você vai dar ao outro uma notícia bonita, capricha na forma, capricha no formato. Nós precisamos comunicar esse Deus amor, sim, que dá ao outro o amparo para ele ser quem ele é. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e também para aparar as arestas de tudo aquilo que o priva de ser quem ele é. É um Deus amor, um Deus que nos leva no colo, que está disposto a nos perdoar, a nos encaminhar e ajudar-nos na dinâmica do arrependimento. Porque isso é muito lindo. Porque estou arrependido, estou disposto a dar o passo na direção desta mudança. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã
para poder contar os nossos problemas? Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Descerrar, sabe? Tirar as nossas cascas. Retirar os nossos fardos e mostrar ao outro. Isso é terapêutico. E nós necessitamos disso. É o que eu lhe desejo. Leveza para o coração e que esse coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Para as dimensões emocionais. Por que nós também não identificamos essas indigências que não podem ser mensuradas? Eu não tenho como medir o tanto que você é ciumento. Mas isso é indigência. Porque o ciúme lhe coloca numa situação desfavorável diante de si mesmo. Você perde a paz. Você perde o sossego. Nenhuma relação é saudável quando o ciúme, esse sentimento de posse, está perpassando o caminho dos dois, ou o caminho entre mãe e um filho, entre um filho e um pai. O ciúme estabelece-se onde existe gente. E sem medo de errar, todos nós temos uma dose de ciúme. Eu não tenho ciúme de ninguém. Mentira. Além de tudo, é mentiroso. Porque no fundo tem. É porque talvez você esteja confortável emocionalmente. Passe por um processo, por uma ameaça de perder para você ver. Quando nós estamos no conforto da emoção, é natural que a gente não reconheça que tem ciúmes. O desconforto é que vai mostrar onde é que está a sua fragilidade. Tudo bem, não é nenhum problema você reconhecer que é tendencioso a sentir o ciúme, a querer o outro para você. Tá bom, mas essa indigência precisa ser trabalhada. É empenho. Qualifica o ser humano quando ele se dispõe a viver esse empenho diário de ir melhorando o que ele tem, o que ele é, o que ele pode, o que ele não pode. À medida em que eu vou tomando conta de tudo aquilo que me faz ser quem eu sou, eu vou assumindo mais autonomia, eu vou ficando mais livre. Tudo bem, os ateus e os cristãos estão no mesmo patamar de luta. Ninguém está dispensado. O ser humano, se ele não se empenha em superar as suas mazelas, ele nunca vai viver a condição de pessoa. Ele se limita a ser um indivíduo que muito pouco pode oferecer a si mesmo. Tá bom, estamos com esse desafio. Não deve ser uma visão pessimista. Nós aqui, quando assumimos essas duas indigências, a indigência física e as indigências interiores, da vida interior, que refletem nas dimensões morais, nas questões afetivas, nas questões espirituais, nós então estamos diante de um campo a ser trabalhado. E o primeiro passo, eu até quis anotar aqui. O primeiro passo que eu preciso estabelecer para mim é o conhecimento da misericórdia. A misericórdia de Deus é a misericórdia que vai me dar condições de fazer uma experiência positiva do meu limite. Porque quando eu sou exposto ao meu limite, eu tenho duas possibilidades. Eu o compreendo de forma positiva como um sinalizador
que vai me ajudar a passar pelos caminhos difíceis e chegar ao meu lugar, ou eu compreendo como algo feio, triste, que eu tenho vergonha? É a cultura da rejeição. Quantos de nós fomos traumatizados quando nos expomos miseráveis a alguém? Quantos de nós aqui criamos uma rejeição interior por nós mesmos? Porque aquilo que você oferecia de si mesmo não bastava para alegrar o outro. E quando nós somos crianças, nós ainda não temos maturidade para poder dizer: eu não tenho obrigação de te fazer feliz. Isso é com o tempo que a gente vai ficando livre disso. Não é assim? Só o tempo vai nos amadurecendo para perceber: olha, se você gosta de mim, que bom. Se não, há bilhões e bilhões de pessoas no mundo que você possa gostar. Eu não tenho que me adequar ao que você quer para ser querido por você. Uma criança não tem essa maturidade. Uma criança sofre naturalmente a imposição dos olhares que tomam conta dela, porque ela está experimentando duas indigências, e uma mais prevalecente, que é a indigência física. É impressionante a nossa dependência de pai e mãe. Como nós precisamos que vocês gostem da gente. Chega a doer. E às vezes você não gosta daquilo que eu verdadeiramente mostro para você. O seu olhar me reprova. E eu não estou lhe mostrando alguma coisa que eu não sou. Eu estou lhe mostrando o ser limitado que sou naquela hora. E aí os traumas são estabelecidos em nós. O trauma não é outra coisa senão o momento em que nós oferecemos só o que podemos oferecer. E aquilo que oferecemos não é o suficiente para aquele que recebe. Então crio dentro de mim uma indisposição a essa verdade. Então eu começo a fingir. Finjo que sei. Isso na sala de aula é tão presente, não é? Tem professoras aqui? Tem? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Aquela pergunta fatídica depois que uma professora de matemática explica a equação, aquela equação complicada para papá. Entenderam? E olha para trás. Aí você é doido para falar que não, é a maioria. Acabou, destruiu. Destruiu toda e qualquer possibilidade de você mostrar a sua fragilidade. Eu não entendi com a mesma rapidez que você. E tenho vergonha de dizer isso. Onde começou isso, minha gente? Com aqueles que tiveram a primeira ascendência sobre nós. Nós não somos por acaso. Em algum momento da vida a gente começou a se rejeitar porque o outro não aceitava o pouco que a gente poderia oferecer. E não é nenhum problema a gente ter tão pouco para oferecer. Sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Isso é lindo. Mas na hora que você compartilha o pouco e você vê o olhar de reprovação daquele que você esperava se alegrar, é como o primeiro desenho que a gente faz. Os psicólogos são tão radicais que dizem que até o primeiro cocô, que você tem que comemorar o cocô do seu filho. Que coisa linda! É. Que coisinha mais tchutchuca. Agora não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, gente, esse menino tá podre. Porque é a primeira produção que você pode fazer sozinho, né? O que você primeiro fez na vida? Não foi outra coisa que você fez. Foi a sua primeira produção independente. Ou então mandou uma gorfada. Ninguém precisa ajudar para a criança fazer isso. Só um exemplo bobo, simples, de como nós não aprendemos a colher o que o outro nos oferece. Nós somos pretensiosos o tempo todo. Nós estamos o tempo todo a serviço também de uma rejeição interior que nos faz cada vez mais indispostos aos limites.
Mas essa indisposição, ela só nos faz mal. Eu, toda vez que rejeito a minha natureza, toda vez que eu me coloco diante de um Deus assim, acreditando que Ele tem uma rejeição por mim, ou então quando eu sou ensinado assim, de que Deus tem constantes rejeições por nós, não há possibilidade de haver ali um encontro saudável. A primeira superação que eu preciso viver, quando eu me torno consciente do processo, minha gente, porque isso também é interessante de identificar. Quando é que nessa vida eu comecei a identificar que havia uma rejeição pelas minhas indigências? Quando foi que eu fiquei mais clarificado das dificuldades que eu tinha de mim, comigo, que foram me colocados pela minha mãe, por exemplo? A relação com a minha mãe me fez muito bem, mas ela também me fez mal. E eu preciso separar o joio do trigo, senão a maturidade não acontece. Senão eu não serei capaz de compreender o que de fato ela fez de bom para mim, porque fica tudo tão misturado, que eu perco a capacidade de compreender onde é que estava aquela influência que veio de fora e que não correspondia ao que Deus esperava de mim. Porque isso eu não tenho dúvida. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é a sua autenticidade. É que você seja você. Preguei semana retrasada sobre aquele texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Veja bem que Jesus não está falando de um futuro. Vós deveis ser. Vós deveis ser o sal, vós deveis ser a luz. Não! Ele está falando no presente. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Então eu sei, a teologia me ensina, a antropologia teológica me ensina, que toda a vida cristã, toda a riqueza da vida humana já me foi dada. Está aqui dentro de mim. Agora o que eu preciso fazer é florescer. Erro quando digo a riqueza da vida cristã. A riqueza da vida cristã é quando eu assumo, eu quero a vida cristã para mim. Alguém vai e me batiza. Depois eu vou livremente e confirmo. E depois venho regularmente a esse altar para buscar os sacramentos que vão intensificar o desenvolvimento dessa semente que me foi dada. Deus não tem uma visão distorcida de mim. Os outros até podem ter, eu posso ter, mas a visão que Deus tem de mim não é distorcida. E a Ele eu devo satisfações. Eu não posso criar a minha vida para agradar as pessoas, se eu estou desagradando aquilo que Deus colocou em mim como a semente mais original que Ele podia criar. E somos todos originais. Eu não tenho o direito de rejeitar essa semente que Deus colocou em mim, que faz ser quem eu sou. Eu não posso, é o pior pecado que eu posso cometer na vida, é abrir mão de ser quem eu sou. Padre, mas como é que então nós vamos conciliar essa afirmação que o senhor faz com essa história que a gente escuta a vida inteira de que nós precisamos deixar Deus fazer em nós, que nós precisamos curvar a nossa cabeça, que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Pois é, compreenda isso da maneira como merece e precisa ser compreendida. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.